Bom dia, quinto ano, bom dia para vocês. Está iniciando agora a nossa aula de arte, que traz uma atividade bem legal, trabalhando com texturas e sobreposição. Mas antes, vamos falar com Deus para agradecer por esta manhã, por este dia que se inicia. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, queremos te agradecer por mais uma manhã, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por nossa família, obrigada por nosso lar, obrigada por nossa escola, por aqueles que estão próximos e os que estão distantes de nós. Assim te agradecemos. Amém. Eu vou dar para vocês agora, falar um pouco sobre textura e um pouco sobre sobreposição, ok? Então, eu trouxe aqui um texto para vocês falando sobre a textura e os tipos de textura que existem, certo? Então, vamos ver a leitura aqui, ó. A textura é um elemento visual que com frequência substitui o tato, certo? Por quê? A textura a gente pode sentir tocando. Então, se a gente, mesmo que a gente esteja com os olhos fechados, se nós tocarmos, né, nós vamos sentir a textura do objeto e vamos perceber se é uma textura áspera, se é macia, não é? Se é lisa ou se se tem algum volume, né? Então, somos capazes de reconhecer uma textura tanto pelo tato quanto pela visão. Isso mesmo. Quando a gente olha para a parede e aí a gente olha e diz: nossa, que parede lisinha. Pois é, isso é o nosso olho percebendo a textura. E a gente também olha e diz assim: nossa, que parede áspera, porque nosso olho captou aquela textura, certo? Então a gente pode perceber a textura pela visão e pelo tato, ok? Ou então os dois juntos, visão e tato, certo? Algumas texturas não apresentam qualidades táteis, certo? Que são texturas que a gente não vai conseguir identificar pelo tato. Vamos só conseguir identificar pela visão, certo? Mas apenas óticas, como no caso das linhas de uma página impressa. Lembra da página do seu caderno? Ele possui aquelas linhas, não é verdade? Então, se a gente tocar ali naquela página, a gente vai conseguir perceber aquelas linhas? Não vamos conseguir. Então, esse tipo aí de textura, ela é perceptível apenas pela visão óptica, certo? Ou seja, pela visão, no caso, né? Pelo olhar. A textura real, através de suas qualidades táteis e ótica, permite à mão e ao olho sensações individuais, certo? Então, existem alguns tipos, a gente já estudou até sobre alguns tipos de textura. E no livro de arte de vocês também tem alguns tipos de texturas. Nós vimos que existem texturas naturais e existem texturas artificiais. E existem texturas, aí essas não tem no nosso livro. Tem a ótica e tem a tátil, certo? O que são as texturas naturais? São aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente, ou que se caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza. Então, vejam agora exemplos, imagens que representam exemplos de texturas naturais, certo? Que são texturas que sofrem influência do meio ambiente, da natureza. Acompanhe aí.
texturas você pode ver nitidamente que sofrem, que tem aspectos da natureza, aspectos naturais, não é? O tronco de uma árvore, que mais? A folha, não é verdade? Você percebeu que cada folha, ela tem, cada folha ela possui, é como que fosse um DNA, né? Todas as folhas, elas não têm o mesmo formato. Cada tipo de folha, dependendo da sua árvore, ela tem um formato, não é? Tem uns bem lindos, tem uns formatos, tem uns que parecem um triângulo, tem outros que já são mais desenhados, né? Tem várias pontas, outros só tem uma ponta, e aí vai diferenciando, dependendo do tipo de planta, certo? Então, essas que vocês viram são as texturas naturais. Agora vamos falar um pouco sobre as texturas artificiais. São aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos manipulados. E essas texturas podem ser o quê? Vamos ver os exemplos aí. As texturas que você acabou de ver são exemplos de texturas artificiais. Essas texturas artificiais sofrem influência do homem, nossa, ou seja, a gente colocou a mãozinha ali para criar alguma coisa, certo? Quando a gente junta vários lápis em uma superfície, ali formou-se uma textura. Quando nós pegamos, exemplo, argamassa, e aí passa numa superfície e faz aquela textura toda, aquele desenho. Isso aí é um exemplo de textura artificial, não é verdade? Sofreu influência, sofreu intervenção humana, ok? E vamos ver também exemplos que mostram textura na arte. Gente, tem muitos artistas, muitas galerias que elas expõem a textura na arte. E isso é bem legal de ver. Acompanhe aí. Viram que legal? Nossa, quanta obra de arte legal! Vocês já viram que tem até artistas que usam objetos, usam desde parafuso, lata, para formar uma obra de arte? Viram como fica ali aquela textura bem legal? Isso é maravilhoso, não é? Pois é. E aí nós vamos falar agora sobre sobreposição. E eu trouxe aqui uma definição de sobreposição. Sobreposição é um método de percepção de profundidade ao espaço, usado nas artes visuais, que pode ser obtido ao colocar-se um objeto opaco diante do outro. É comum que os objetos se sobreponham ao serem projetados na retina. Retina é o olho, tá? Então, sobrepor. Exemplo, trouxe aqui para vocês. Eu fiz essa bandeira aqui, ó. E eu usei ela, aqui eu usei algumas cores, né? Ó, usei o papel verde, o amarelo, o azul e o branco. Isso aqui é uma sobreposição, sim. Ó,
Isso é uma sobreposição. Por quê? Eu coloquei uma cor sobre a outra. E aí deu esse efeito bem legal. Que você acredita que teve gente que viu e pensou que era bandeira impressa? Porque olhando assim parece uma bandeira impressa. Mas essa bandeira foi montada. Cortei o papel verde, depois o amarelo, o triângulo aqui, ó. Depois o círculo e o branco. Tudo foi cortado em partes. Então, isso aqui é um exemplo de sobreposição. E vocês irão assistir um vídeo bem legal, que eu achei muito legal, e eu quero que vocês façam, certo? Acompanhem o vídeo e vocês vão usar da imaginação, da criatividade de vocês. Podem fazer uso da textura ou da sobreposição. Você pode fazer uso de um papel que tenha uma textura, um desenho diferenciado sobre outro papel liso. Pode fazer uso no caso assim, de um papel com cores diferentes, sabe? Que vai dar esse efeito de sobreposição. Bem legal. E outra, vocês vão usar a parte do corpo que vocês têm. As mãos, e inclusive minha mão tá aqui, ó, eu fazendo arte, e aí manchei a mão. Mas eu sei que vocês são caprichosos, são inteligentes e gostam de arte, sim, que eu sei. Então, ó, você vai montar o que o vídeo sugere e vai colar no seu caderno de desenho, no seu caderno de arte, e vai enviar a foto para o e-mail que está na descrição da aula. E o vídeo que vocês irão assistir também está disponível em nossa plataforma, ok? E aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, da minha arte, certo? Eu fiz aqui com o branco no verde, mas vocês, ainda vou terminar ela ainda. Vou dar um colorido por aqui. E sabe o que vocês podem usar também? Que eu pensei. Aqui, o vídeo vai ensinar vocês a fazer algo parecido, algo desse tipo, certo? Que vai dar pra você fazer uma coisa bem legal. Você pode usar o papel vermelho com isso aqui branco ou rosa. E também pode fazer o desenho dessa mão. E em vez de colar o desenho da mão, você faz o contorno na folha do papel e faz uma colagem, gente. Uma colagem de quê? Preenche o espaço do desenho das mãos com areia, com folha ou com papel picado, sabe? Que vai dar aquela textura. Pois é. Então, você tem que usar a sua imaginação, a sua criatividade. Explorem a criatividade de vocês. Vocês vão precisar de tesoura, papel, cola, tá bom? O que vocês tiverem aí. E também vocês podem fazer uma textura, sabe com o quê? Com a tinta. Só que, pra fazer essa textura com a tinta, vai demorar um pouquinho pra secar. Porque se você for fazer com a tinta, o que o vídeo vai mostrar, aí tá ensinando com papel. Mas imagina fazer esse preenchimento aqui com tinta. É como que fosse deixar a tinta ficar uma massa, sabe? Depois que ela secar. Então, ela vai demorar um pouco para secar. Então, você pode fazer se você quiser. Se não, faça com papel mesmo. Ou então, preenchendo com o que eu falei. Com areia, com pedaços de papel picado, com bolinhas. Vai usando o que você tem aí disponível e usando o que der vontade para você fazer. O importante é a sua participação, a sua interação, o seu esforço, tá bom? Beijos, assistam o vídeo, espero que vocês gostem.